perder um amor dói, e não é pouco. Você sabia que dor de amor tem até nome científico? Chama-se cardiomiopatia de Takotsubo e pode levar à morte. Mas calma, as chances são mínimas. Normalmente dá e passa, mas ninguém está livre de curtir a famosa dor de cotovelo, nem mesmo as celebridades. A cantora Vanessa Camargo viveu um romance pra lá de intenso com o ator Dado Dolabella. Foram 3 anos entre idas e vindas. Segundo pessoas próximas à cantora, notícias de traições do galã chegavam constantemente aos ouvidos dela. Vanessa chegou a ser fotografada aos prantos em discussões públicas com o rapaz, mas sempre o perdoava. Mas o pior, tudo vazava para a imprensa, até que a situação ficou insustentável e o namoro chegou ao fim. Outro que, pelo jeito, não superou até hoje o fim da relação foi o astro teen Justin Bieber. Ele começou a namorar a estrela Selena Gomez em 2010. O namoro acabou depois de Selena ficar sabendo que Bieber a traiu com uma estudante de enfermagem, segundo a revista Star Magazine. Bieber não esconde a dor de cotovelo pelo fim e já postou em redes sociais que ainda sofre com a falta da ex-namorada até hoje. Já Jennifer Aniston falou abertamente sobre seus sentimentos de perda, tristeza, raiva e surpresa durante uma entrevista concedida à revista Vanity Fair, após separar-se de Brad Pitt. De acordo com a publicação, a atriz chorou durante a entrevista e disse que sabia da atração que Pitt sentia por Angelina Jolie durante as filmagens de Senhor e Senhora Smith. Jolie foi apontada como o pivô da separação. Jennifer chegou a declarar que amaria o galã pelo resto da vida, mas hoje está casada com o empresário Justin Theroux. Kristen Stewart e Robert Pattinson estão no topo da lista das separações que causaram na mídia. Afinal, a atriz foi flagrada traindo o amado com Rupert Sanders, diretor do longa na qual ela trabalhava na época. Amigos do ator disseram que ele ficou acabado, mas Kristen também não ficou atrás e declarou em entrevista ao jornal Daily Beast que o término foi muito ruim. Foi incrivelmente doloroso, disse a moça. Joelma e Chimbinha, a separação do ano. Depois de 18 anos juntos, os integrantes da banda Calypso se separaram. O motivo? Traição. A cantora teria pego conversas íntimas do músico com outra moça. A separação virou uma novela, com troca de acusações via imprensa. Joelma chegou a afirmar que sofreu até agressões físicas de Chimbinha. Parece mesmo que se expor e ficar sofrendo não são atitudes inteligentes. Saiba como aprender a sair disso na Escola do Amor de hoje. Atenção, alunos, sejam bem-vindos à última aula do ano aqui na escola que confronta os mitos e as desinformações nos relacionamentos. Onde casais e solteiros aprendem o amor inteligente. Participe agora com a gente da nossa página no Facebook e tweetem à vontade através do nosso perfil no Twitter, @TheLoveSchoolTV. E use sempre a hashtag Escola do Amor. Hoje também temos uma plateia que vai participar da aula. Sejam todos bem-vindos. Vamos animar. Vamos animar, porque hoje o assunto é interessante e vocês vão ajudar a gente com o tema da aula de hoje. Aliás, okay? é o contrário do tema que nós normalmente ensinamos aqui, né, Renato? Porque nós sempre falamos sobre o amor inteligente. E hoje nós vamos falar do amor burro. Amor burro. Peraí, nós não estamos chamando ninguém de burro, não. Mas estamos falando das atitudes que podem ser burras, aquilo que não é inteligente para o seu relacionamento. Então é bom você pensar um pouco, né? Se você terminar uma relação, você sabe que o sofrimento já faz parte do término. Será que você precisa, depois, ficar ainda reforçando o sofrimento, cutucando a ferida? Isso não é inteligente, né? É a sofrência, né? E nada melhor que usar as músicas que falam disso para exemplificar o que estamos dizendo hoje. Mas antes, um aviso. A Escola do Amor adverte. O consumo excessivo de músicas de sofrência pode te levar ao fundo do poço. Consulte a sua razão antes de usar. E o DJ Diego Logic vai nos ajudar com a primeira música. Vamos lá? E hoje está fazendo um ano, aqui no meu calendário ainda está marcando o dia e o mês. Foi a primeira vez e o que me prometeu, será que se esqueceu?
De todos nossos planos, nossos filhos, nosso apartamento, da nossa lua de mel, do nosso casamento. Como pude acreditar nesse seu juramento? E agora estou sozinho outra vez. De copo sempre cheio, coração vazio. Tô me tornando um cara solitário e frio. Vai ser difícil eu me apaixonar de novo. Valeu, DJ. Vamos aqui comentar a letra desta música aí, do Henrique Juliano, Até Você Voltar. A música, claramente, se vocês aqui da plateia, se alguém estava curtindo, ou está curtindo uma perda, não é, de um relacionamento, a música já mexe com os sentimentos, não é? É algo que mexe com a pessoa que acabou um relacionamento, está olhando lá para trás com aquele castelo de areia desmoronado, e agora a música somente faz remexer aquela ferida, né? O problema, a música é muito legal, o ritmo é legal. É impossível você não mexer enquanto você está ouvindo, bom, né? Eu gosto de ouvir. O problema é que quando você está nessa situação, é mexer onde você não quer mexer, porque faz você... O que acontece? Ele está falando da culpa, ele coloca culpa na outra pessoa. O casamento, o relacionamento acabou e ele está culpando aquela pessoa pelo término. Ou seja, o que vai adiantar? Né? O que vai adiantar você culpar o outro por tudo que aconteceu? Você tem que enxergar o que você fez para você não fazer de novo. Só sofrer mais, né? Alguém aqui da plateia já passou por isso? Alguém teve uma experiência? Ou não quer apontar os dedos? Não quer remexer na ferida? Alguém? Então, eu acho que todo relacionamento se constrói na tua cabeça, aquele castelo, né? Que você gosta da pessoa, tal. Aí acontece alguma coisa, sendo culpa de um ou de outro, aí acaba terminando e você sofre. Você teve alguma experiência com músicas assim que marcaram o término de um relacionamento? Eu tive uma experiência com aquela música do Titanic. Eu Uau. ouvia muita música, gente, eu ouvia direto. Aí uma amiga minha estava ouvindo e falou, desliga isso, pelo amor de Deus. Você chegava a chorar? Eu chegava, mas eu parecia que eu queria, assim, chorar todas as lágrimas, sabe? Então eu ouvia de novo. Você era aquela pessoa assim que quando ela passava no rádio, você aumentava o volume para ficar ouvindo a música que te faz chorar? Eu não só aumentava, como eu falava, espera, deixa eu ouvir um pouco. Eu tava conversando, não, vamos ouvir, que eu assisti o filme com ele. Então toda vez que eu ouvia a música, você lembrava dele e lembrava do filme, eu chorava. Mas é engraçado que quem ouve essas músicas tristes, normalmente são as pessoas que estão passando por um momento assim. Né? Eu creio que toda pessoa que se envolveu com alguém tem uma música que marcou, né, a sua história, a paixão que ela teve por uma pessoa. Até aí tudo bem, mas o que nós estamos falando aqui não é que você não vai ouvir essa música, a música da Celine Dion. Pessoalmente, eu detesto Celine Dion, respeito quem gosta, mas eu pessoalmente não gosto. Mas eu gosto de muitas outras músicas que eu considero amor burro. Mas não me faz sofrer porque eu não estou vivendo aquilo. Né? Eu creio que se eu estivesse numa situação em que a música só fizesse remexer a ferida, eu não me submeteria a isso, porque isso não iria ajudar em nada a cura do meu coração, né, da situação. Nós não estamos falando aqui que você não pode mais ouvir essas músicas que nós... Inclusive tem uma específica que nós vamos mostrar hoje que eu amo. Mas é de amor burro. Tá bom? Tô nada pessoal contra agora o Jorge e Mateus, por exemplo, que é a próxima dupla que tem uma música, por sinal, muito conhecida, né? Nocaute. Vamos lá? Vamos lá. Olha aí, o mundo girando e a gente se esbarrando outra vez. Olha aí, meu coração indo contra a razão, sentimento não se desfez, caí. Quando te vi, a paixão veio à tona. Fui a nocaute, beijei a lona. O meu corpo tremeu. O tempo passou, a vida mudou, mas eu continuo seu. Ainda sou o mesmo, povo apaixonado. Se eu estou errado, não quero nem saber. Eu só sei que a vida é mais colorida com você, com você.
Se eu estou errado, não quero nem saber. Né? Quero nem saber. Estou indo contra a razão. Quer dizer, ele sabe que ele está fazendo uma coisa errada. Exatamente. É difícil achar uma parte aqui que seja amor inteligente. Mas um dos temas aqui principais é a recaída, não é? Alguém já teve num relacionamento assim que você ia, voltava? Recaída. Samira? Isso. Eu voltei umas 4 vezes, eu fui e voltei umas 4 vezes. Eu brigava com ele, eu chegava em casa, colocava aquela música, até do Jorge Mateus, 1000 anos, tem uma música dele. Ele colocava, pode passar 1000 anos, eu vou te amar e você vai ser pra sempre meu. Passou 1000 anos mesmo, não aconteceu nada. Porque a gente terminou da última, a gente voltou. Aí a gente terminou de novo. Só que dessa vez, quando a gente terminou, passou 1 ano. E aí ele apareceu com um filho. E eu fui escutar essa música. Na hora que eu escutei, eu falei: ai, meu Deus, como que eu era boba, né? Porque eu pensava que ia passar 1000 anos e eu ia voltar com ele. E você não ficava assim, tipo, quando você sentia saudade, você não queria ouvir música? Sim, eu fazia isso. Eu sentia saudade, eu nem procurava ligar pra ele, eu colocava na música, aí me dava coragem. Se eu não escutasse a música, eu não teria coragem de falar com ele. Então, a primeira coisa para não recair é você começar a usar a razão, né? Entender que se houve um término, é porque provavelmente não foi bom para você. Vocês não deveriam mais estar juntos. Então é melhor fechar esse capítulo e começar uma nova história com outra pessoa. E não ficar ouvindo músicas assim. Bom, agora vamos a uma outra canção que também fala de recaídas, mas de um outro jeito, né? Vamos ouvir um pouco daquela música que o Renato gosta muito. Escreve aí, de Luan Santana. Vamos lá. Chego em casa, dou de cara com sua foto, uma ducha e um vinho pra acalmar. E eu penso, vou partir pra outra logo, mas quem é que eu tô tentando enganar? Mas quem é que eu tô tentando enganar? É só você fazer assim que eu volto. É só você fazer assim que eu volto. Nesta aqui, artisticamente, eu tenho que tirar o chapéu pro Luan Santana, porque ele criou não só uma música que soa bem aos ouvidos, mas uma música que faz todo mundo interagir com ela. É impossível você ouvir essa música e não fazer assim, não é? É impossível. Você vê a plateia no show lá, todo mundo... Quer dizer, ele criou uma obra de arte realmente, artisticamente. Agora, já no sentido da letra, nós não podemos dizer a mesma coisa. Não é legal. Por quê? Porque a pessoa está ali disponível o tempo todo, né? Só fazer isso aqui que ela volta. Ela é tão fácil a palavra é essa, ela é tão fácil de ser conquistada ou trazida de volta que basta um estalar de dedos. Quer dizer, isso apela ao baixo valor que você enxerga de si mesmo diante da outra pessoa. Isso não é saudável nem para você e nem para o outro, porque o outro, se ele sente que ele só precisa fazer isso para você voltar, então quanto poder essa pessoa tem na relação, inclusive para te fazer sofrer, não é? Alguém aqui já voltou pro ex por causa de um estalo de dedos ou fez isso? Sim, eu já passei por isso, mas assim, antes mesmo de eu começar a namorar a menina, eu larguei da anterior para ficar com ela, porque eu gostava muito dela, e ela ficava nesse jogo. Quando ela me queria, ela me chamava para ter o perto, e quando não, eu me jogava fora, assim, era mais ou menos isso. Essa música aí, ela te fez lembrar ou te faz lembrar desse evento? Você se identifica bastante com isso? Ela me faz lembrar, sim, porque era quase isso assim que aconteceu. Mas não é uma coisa, não é um sentimento saudável, né? Eu imagino, porque você sentir, por exemplo, a música, como eu falei, a música é linda, mas quando você pensa no que ela está dizendo e você se encaixa naquela história ali, quer dizer, eu sou esse cara, eu fui esse cara, né? Que bastava ela fazer isso, eu estava lá. Quer dizer, então uma música linda, mas que não descreve um sentimento bonito. Mas nós temos aqui os nossos professores adjuntos, o Miguel e a Ana. Quais os seus comentários até agora? Geralmente, quando a pessoa está passando por esse momento de sentimentos no coração, ela não sabe o que fazer sobre a vida dela. E ela precisa de alguma orientação do que fazer. Aí entra a música, né? Porque a música é como se fosse alguém te direcionando.
só que geralmente sempre direciona para o lado negativo. Quer dizer, esse tipo de amor ilustrado por essa música que a gente acabou de ouvir, não é um amor saudável, é um amor totalmente desequilibrado. E se na vida real alguém está considerando a volta para um relacionamento assim, nós não aconselhamos essa volta, pelo menos antes que haja um equilíbrio desta relação. Colocar condições, né? Ah, você quer voltar? Então tá. Então você já mudou aquilo que nos levou a desmanchar o nosso namoro? Por quê? Você quer um relacionamento feliz. Você quer ser feliz quando você estiver com essa pessoa. Mas para vocês serem felizes, os dois, provavelmente, terão que fazer alguns ajustes. Não pode continuar o relacionamento do mesmo jeito que estava antes. Porque a música diz, faz assim que eu volto. A questão não é voltar. A questão é depois que voltar. Não é? Depois que vocês voltarem, como vai ser esse relacionamento se você enxerga o seu valor num estalar de dedos? Bom, vamos então agora, olha só, a letra dessa música, acho que o título já diz tudo, né? Já não sei mais nada, de Bruno e Marrone. Vamos lá. Não sabemos onde vai parar. Sei que até você vai duvidar, mas não vou jurar nem prometer algo que não sei se vou fazer. Eu não sei se é eterno, mas posso te dar todo o meu tempo. Já não sei mais nada, já não sei mais nada, se estaremos juntos até o fim do mundo. Eu não sei se sou pra você, se você é pra mim, o amor que amamos sonhando. Essa daqui é a definição da dúvida, né? É a definição da dúvida. Eu não me imagino cantando esse refrão pra você. Não, Michele. você acho que ia levar um tapa na cara. Porque não assim, eu não sei se eu vou ficar com você, eu não sei, amanhã... Não sei se estaremos juntos até o fim do mundo, não sei se você é pra mim, se eu sou pra você, eu não sei mais nada. Quer dizer, é a definição da dúvida e um amor muito burro, porque o amor, ele precisa de certeza, ele precisa de fé, de convicção. E se você não sabe de nada, se não tem certeza de nada, quer dizer, você está baseando a relação no presente. Vamos curtir isso agora, não quero saber do amanhã. E essa é a maneira certa de partir o coração, o seu e da outra pessoa, né? Quer falar alguma coisa, Priscila? Sim, esse já não sei mais nada, se estaríamos juntos, era a minha vida, era assim. Você que falava isso ou você ouvia isso? Os dois. Eu falava e ouvia. Eu era totalmente os dois, porque... Um exemplo, um fim de relacionamento que eu tive, né, onde eu tive uma decepção muito grande e eu ficava ouvindo aquela música. Então, pra mim, se o próximo que fosse vir a dar certo ou não, pra mim não fazia mais diferença. Eu pensava assim, que até os meus 30, 40 anos eu ia viver nessa vida. 6 meses com um, 6 meses com outro e assim ia levando. Mas era a dúvida em pessoa, dúvida em pessoa. Eu nunca tive certeza de nada nos antigos relacionamentos. O amor, ele espera planejamento, ele espera o futuro. E se você não vê futuro na relação, não adianta você ficar se iludindo porque o agora, o momento é agradável, não é? Olha só a história da Márcia. Ela foi abandonada praticamente na beira do altar, às vésperas do casamento. Pois é, mas ela deu a volta por cima e a gente vai saber como. Preste atenção. Muitas mulheres sonham com o casamento e não faltam planos para o grande dia. Eu acho que toda mulher tem um sonho, sim, de se casar. Vestido de noiva, a festa. Para atender aos pedidos dos noivos, o mercado se atualiza rápido, está cheio de novidades e opções. Não é à toa que o segmento movimentou no ano passado cerca de 15 bilhões de reais só no Brasil. Mas o problema é quando o sonho do matrimônio vira um pesadelo. A Márcia namorou por 7 anos e 2 meses antes do casamento, ela terminou tudo. Por quê? Eu acabei, descobrindo uma traição. Ela só descobriu a infidelidade porque as mentiras começaram a se tornar frequentes. A pessoa ficou estranha, começou a dizer que estava em um lugar e na verdade estava em outro. Qual foi a situação mais marcante para você? Eu vim a saber através do meu pai, e de outras pessoas também, que ele já estava em um relacionamento com uma pessoa e essa pessoa estava grávida. Eu me senti desvalorizada como mulher, como pessoa, eu me senti jogada de lado.
Márcia viu seu sonho de casar e ter uma vida feliz ficar cada vez mais distante. Seu pai traía a sua mãe também? Traí. Eu cresci vendo a minha mãe sofrer no amor, né? Já era traumatizada por conta disso e isso se refletiu totalmente na minha vida também, porque eu não tinha esse entendimento sobre o que era o amor, o que era um casal feliz. Eu não sabia o que era isso. Diante de todo esse sofrimento, você decidiu procurar ajuda? Sim, foi onde eu comecei a fazer um tratamento nas palestras de casais e solteiros. A palestra me fez ver que eu também errei, não somente ele, né? Eu errei em ter entrado em um relacionamento cedo demais, onde eu era muito nova, onde eu não tinha condições sequer de assumir um compromisso, né? Eu errei também em não olhar os sinais que haviam nesse relacionamento desde o início, em não prestar atenção nas incompatibilidades que nós tínhamos. Hoje eu estou totalmente curada interiormente. Eu consegui perdoar essa pessoa pelo mal que um dia ela havia me causado. Através da palestra eu consegui conquistar um novo coração. Agora você tem que prestar atenção nesta história. Pessoas que fazem coisas absurdas em nome do amor e depois colocam a culpa no amor, não é? Perdem o tempo correndo atrás do outro, mesmo que o outro já tenha dito, ó, não quero mais nada. Perde dinheiro, né? Perde muita coisa. Acompanhe só o que este britânico fez. O fim de um relacionamento é um assunto sério e bastante complicado, uma vez que muitas pessoas têm dificuldade em aceitar o término da relação. Na Universidade do Colorado foi feita uma pesquisa com 144 homens e mulheres recém-separados e ficou comprovado que quem é rejeitado num relacionamento é sempre quem mais sofre, ainda que essa pessoa já estivesse infeliz. Por outro lado, o que parecia improvável também foi confirmado. É que esse sofrimento pode levá-lo a se reapaixonar por quem o dispensou. A falta de aceitação dessa nova condição faz as pessoas buscarem alternativas bastante bizarras para tentar reaver a pessoa amada. Foi o que aconteceu com o então bem-sucedido consultor de marketing digital britânico Neil Rice, de 33 anos, que hoje amarga dificuldade financeira até para arcar com o aluguel de $500 do apartamento onde mora. Ele gastou cerca de 3 milhões de reais, enganado por 2 médiums de Manhattan para reatar seu namoro. Rice estava descontrolado emocionalmente e comprou joias, vendeu imóvel, fez empréstimo para entregar valores exorbitantes a elas. Ainda mentiu para o banco dele, dizendo que estava adquirindo um carro para que um dos pagamentos fosse autorizado. Hoje, Rice se diz envergonhado por ter se deixado cair em um engodo tão descabido. Agora, pasmem, o mais absurdo desse caso é que a ex-namorada do consultor já havia morrido. E ele mesmo assim acreditou que as médiuns o fariam encontrar sua amada, através de uma ponte de 130 quilômetros feita de ouro, que chamavam de Portal da Reencarnação. Para os investigadores, casos como esse não são incomuns, já que os golpistas se aproveitam da vulnerabilidade emocional de suas vítimas para exercer a extorsão. Isso aí é o que eu chamo de amor cego, né? Porque ele realmente foi cegado a tal ponto de achar que ele poderia trazer da morte a antiga namorada. Amor cego e burro, né? Aliás, Renato, agora é a música que eu mais gosto que nós vamos mostrar hoje. Ah, é? É. Vamos Infelizmente, ela também faz parte do amor burro. Vamos ouvir essa música e você com certeza também deve gostar. Vamos lá. Hello, it's me. I was wondering if after all these years you'd like to meet to go over everything. They say the time's supposed to heal ya, but I ain't done much healing. Hello, can you hear me? I'm in California dreaming about who we used to be when we were younger and free. I've forgotten how it felt before the world fell at our feet. There's such a difference between us and a million
Nós gostamos muito, Muito. da música da Adele, a grande artista, Canta grande demais. voz. Mas vamos falar sobre esta música. Aliás, uma delas, né? Porque, porque a ela outra normalmente também, faz música assim, né? a outra que fez grande sucesso dela é também do mesmo estilo. Ela é a rainha da dor de cotovelo, né? Eu fico pensando, Renato, naquelas mulheres que estão casadas, mas o casamento não está indo bem, tá? E elas ficam lembrando do ex, daquele ex, sabe? Que o relacionamento terminou assim de repente. Ela até hoje ela fica se perguntando por que terminou. Ela ouve uma música dessa, ela vai ligar, ou ela vai procurar lá no Facebook. Deixa eu ver como é que ele está. Pelo menos, não estou fazendo nada de errado, né? E é assim que muitas pessoas acabam voltando ao passado. Deixando o presente e voltando ao passado. Curiosidade de saber como está o ex, saudade do que eles viveram. E o pior não é que ela não somente não consegue reatar porque a outra pessoa já está em outra, às vezes já está até casada e tudo mais. Mas o pior é que ela se proíbe de conhecer novas pessoas. Porque enquanto você fica fixado numa outra pessoa, você esquece dos demais. Você não lembra de mais ninguém. Até mesmo com quem você está. Porque às vezes você está num relacionamento que não está indo bem, ao invés de olhar para o que você pode fazer para resolver os problemas de vocês, você está pensando numa outra pessoa. Então você acaba se desligando daquele casamento, né? E aí não pode dizer, eu não amo mais. Você não ama mais porque você não está mais focando aqui. Você está olhando lá atrás. É difícil manter um casamento, um relacionamento feliz, quando os seus pensamentos, o seu coração está em outro lugar. E isso é uma escolha que você faz, né? Agora, Renato, teve muita repercussão, né, dessa música. Muitas pessoas começaram a fazer uma coisa em comum, né? Elas começaram a ligar para o ex. Olha só. Vamos ver. Dramas à parte, o que fez a música também ser notícia foi o fato dela ter se tornado objeto de estudo. É que um site norte-americano de encontros e namoro encomendou uma pesquisa e o resultado foi surpreendente. De um total de 41 mil pessoas solteiras entrevistadas, depois de ouvirem a música Hello, 64% das mulheres se sentiram inspiradas a entrar em contato com seu ex e tentar reatar o antigo relacionamento. Já os homens parecem não terem sido abalados pela canção. Apenas 17% deles disseram querer fazer as pazes com suas ex-namoradas. Essa pesquisa só confirma o que os alunos da Escola do Amor já sabem. É importante colocar a razão antes do coração. 64% das mulheres inspiradas a ligar para o ex, depois de ouvir a Adele. 1-0 para eles, né? Por que mais as mulheres, vocês acham? Eu creio que é porque os homens são mais racionais, assim, não assim... Deixa eu perguntar para Flávia. Flávia? Não, eu acho que é isso mesmo que ele falou. A gente tem mais a questão da emoção muito aflorada. A gente chora, a gente cai, berra, fica no chão caído. A gente gosta do drama, muito mais do que o homem. Mas eu acho que no caso da Adele, é uma coisa ruim. As pessoas ela pegou o sentimento ruim dela e transformou em uma coisa boa, que foi a música. Mas as pessoas pegarem a música e ficarem nessa depressão, nessa tristeza, tá errado. Acho que o caso dela, ela fez bem. Acho que se todo mundo sofresse e fizesse o que ela fez e ganhasse 6 Grammys, né? É verdade. Tava tudo certo. É verdade. Um excelente lembrete aí, porque os artistas, eles ganham em cima disso, né? E são inteligentes, estão usando a razão, não estão usando a emoção, estão usando a razão para ganhar em cima disso. Diga. Bom, eu já tive a situação, né, de até alguém despertou por mim um sentimento e aí me ligar e deixar aquela música tocando. Eu vou estar te esperando, nem que seja velhinho, gagá. É mesmo? Enfim, e cabe à pessoa ela ser racional ao ponto de falar, olha, eu não tenho essa intenção com você, então para de me ligar. É como a questão da música da Adele, é importante ressaltar que nós, né, no caso, temos que ser diretos na nossa intenção com a pessoa e não ficar alimentando aquele sentimento. Já de cara, já falar o que está dentro de nós. E o que você respondeu quando você ouviu a música?
Eu desliguei, né? Desligou. Olha, mas vocês não devem se sentir mal, não, porque a professora também já fez isso. Não de colocar assim a música, mas de ficar ouvindo. Quando nós tínhamos os nossos problemas, né, no casamento, aqueles primeiros 12 anos, então o que eu fazia? Eu ficava ouvindo músicas e mais músicas tristes, tinha que ser triste, né? Triste, e eu chorava. E eu pensava assim, mas eu não consigo, porque eu sou assim, eu sou emotiva, eu gostava daquilo. E eu não sabia naquela época que aquilo me fazia mal. Porque um dos problemas que nós tínhamos é que o Renato não me dava atenção, mas por quê? Porque eu era muito carente. E a pessoa que é muito sentimental, ela é carente. Ela fica mais carente. A música faz você ficar mais carente. Você fica mais fraca. Você não consegue usar a razão, porque você fica só naquela, né, melancolia de... Porque é uma forma também manipuladora de ganhar atenção. Porque quando você se coloca pra baixo, quando você fica todo jururu e tal, você faz questão, às vezes, de deixar os outros saberem, especialmente a pessoa que te machucou, né? Que você tá jururu. Porque aí você pensa assim, bom, ele vai ficar com dó, ela vai ficar com pena de mim e tal. Então é uma maneira até manipuladora, que não funciona, porque a pessoa que está de fora, que já partiu pra outra, ela fica olhando com desdém, ela fica pensando, poxa, que pessoa tá mal mesmo. Não, e a pessoa que está, né, dentro do relacionamento também não tem como te admirar, não tem como te respeitar. É uma atitude fraca. Exatamente. Não é? E a fraqueza não traz a admiração. Eu cheguei a compor uma música. Eu ia lembrar você que você foi um passo além. Você não só curtia a música, você criou uma música para as tristezas do nosso casamento. Acreditem nisso. Não, você não vai achar essa música porque ela não está disponível. É só minha, tá? Nós esperamos que a aula tenha sido útil, né, para todos, com respeito ao amor burro e o amor inteligente. Continue curtindo músicas, mas nunca deixe de usar a sua razão, porque é assim que você vai encontrar a felicidade amorosa. Bom, muito obrigado, Diego. Obrigado a vocês. Parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado a vocês pela participação, tá bom? Bom, que fique claro aí que a nossa intenção não foi atacar as músicas, os músicos, compositores, cantores, mas sim mostrar a vocês, alunos da Escola do Amor, que se o relacionamento acabou, bola pra frente. É como se você estivesse com dor de estômago e fosse chupar um limão, né? Não vai melhorar nada, só vai piorar a dor, né? Terminou o relacionamento? Não fique ouvindo música triste. Aliás, fique fora da música por um tempo, né? Porque às vezes a música até é rapidinha, mas ela induz também a pessoa a fazer outras coisas erradas, né? Então, fique fora da música, tente não ficar na emoção, né? Até você estar bem, para você começar a ouvir música de novo. Exato. A recuperação mais rápida é através da razão e não dos sentimentos. Mas vamos agora terminar o assunto com um bom exemplo de como, fazendo as coisas certas, você vai ter sucesso na vida amorosa. E nós vamos mostrar agora para vocês uma música que tem a ver com amor inteligente. Olha, é raro isso. E o nome dela é No Poço Te Encontrei. No Poço Te Encontrei, a trilha sonora da novela dos 10 Mandamentos. Linda, por sinal. Mas não é no fundo do poço, não é? É ao lado do poço, como Moisés encontrou a Zípora, né? Vamos lá assistir. No poço te encontrei e sede nunca mais senti. Eu devo tanto a ti. Eu devo tanto a ti. E você pode assistir o clipe dessa música na nossa página do Facebook, facebook.com/Escola do Amor. E no próximo bloco você vai ver um passeio ao Jardim Botânico de São Paulo, que tem tudo a ver com a Escola do Amor. Voltamos já já. Give up, 'cause the best part is falling, call it anything but love.
você não plantar para a sua felicidade amorosa, você nunca vai colher. Back when all my little goals seemed so important, every pot of gold filling full of distortion. Heaven was a place still in space, not in motion, but soon. Até Deus teve que plantar o Jardim do Éden. Plante você também. I don't need nothing more than you. I got everything, I've got you. Antes de terminar 2015, nós viemos visitar um dos lugares mais especiais de São Paulo, o Jardim Botânico. E nós convidamos vocês para vir passear com a gente e aprender sobre plantas, sementes e até ervas daninhas. E lições muito preciosas para a sua vida amorosa. Bom, mas primeiro nós gostaríamos de contar para vocês como que surgiu a ideia de vir aqui no Jardim Botânico. Porque tudo começou com um post que a Cristiane colocou no blog dela, falando sobre um incidente do início do nosso casamento e como isso afetou a nossa relação por vários anos, né? Foi uma palavrinha. Uma pessoa fez um comentário para mim e aquele comentário ficou na minha cabeça. Ficou como uma no meu, semente plantada. no meu subconsciente. Como uma semente, exatamente. Que deu frutos, porque nós nos casamos e nós tivemos problemas e uma parte dos problemas que nós tivemos veio daquela semente. E você vai entender como que isso pode acontecer facilmente com qualquer pessoa, seja no início, durante o casamento e mesmo quando você ainda nem está em um relacionamento. Então preste bastante atenção por causa desta lição especial para a sua vida amorosa. Primeiro nós vamos conversar aqui com o professor Cláudio José, entender o processo aqui das sementes, da germinação. Professor, primeiramente, que lugar é esse que a gente está aqui? Nós estamos numa câmara de germinação, seria o equivalente a uma incubadora. Essa câmara, ela inteira está a 25 graus, porque a maioria das espécies que a gente trabalha, as sementes germinam bem a 25 graus. E o que é uma boa semente e o que é uma semente que não serve para germinação? Uma boa semente, ela começa desde a formação na planta. Uma planta bem nutrida, uma planta produzida numa época correta, que vai ter condição ambiental correta. Essa semente vai se desenvolver dentro dessa planta e você tem um momento em que você coleta com o máximo de qualidade. Essas sementes aqui estão germinando? Essas sementes, sim, elas foram colocadas para germinar no que a gente chama de vermiculita, esse substrato um pouco mais granuloso, mas poderia ser areia, poderia ser papel. Nós temos para cada espécie um substrato adequado. Qual o processo de germinação? Então, a gente considera a germinação a partir do momento em que essa semente foi lançada em um substrato adequado e ela começa a emitir a primeira raiz. Quando essa raiz começa a sair, quando essa parte aérea da planta começa a sair, a gente já considera que dali para frente é desenvolvimento de planta. Quer dizer, Renato, é mais ou menos adaptação no casamento, né? As pessoas se casam, né? Que é uma germinação. Será que vai, naquele período inicial ali, de adaptação, que tem que ter, né, de adaptação, de um ambiente, tudo isso é preciso, é necessário para que aquilo ali se torne uma planta. As pessoas pensam que casamento, casei e pronto, já tenho um casamento feliz. E não é assim. É por isso que nós falamos que problemas de casamento não existem, né? São os problemas dos indivíduos, porque você traz o problema, às vezes, para o casamento. Você já não era uma semente que tinha qualidade, porque você tinha os seus problemas, como aconteceu comigo, né? No início do nosso casamento, eu vim com um problema, com uma semente que foi plantada, né, no meu coração, e isso deu fruto, e fruto ruim no nosso casamento, né? Aquilo gerou insegurança, que gerou ciúme, que gerou complexos e um monte de outras coisas que atrapalharam o nosso relacionamento.
Uma coisa que fica como lição para todos nós é com respeito ao período necessário para germinar e também para frutificar, que varia de semente para semente, é que no relacionamento, às vezes, você vai precisar de mais tempo para vocês se adaptarem, para vocês superarem um problema que aconteceu entre vocês. O que acontece hoje de errado entre muitos casais é que eles simplesmente têm um imediatismo de que, se nós não estamos felizes agora, casamos ontem, e a gente está juntos há 6 meses e estamos tendo problemas, quer dizer, não estamos felizes como nós planejávamos antes do casamento, então quer dizer que não é para ser, é melhor desistir e divorciar. Não é assim. Às vezes demora o casal para se ajustar, para se adaptar um ao outro, mas se eles priorizarem as condições necessárias para que o amor dê frutos, então pode demorar um pouco mais, mas eles vão se ajustar. Como no nosso caso, 12 anos. Olha só, nós somos uma semente, como é que se chama uma semente assim? Longeva. Longeva. Nós somos uma semente longeva, 12 anos para poder dar frutos. Né? Cristiane vai contar agora o que foi, né, Cristiane, essa semente que foi plantada na sua cabeça e que tanto afetou o nosso casamento, entre outras coisas. Antes da gente se casar, eu vi um comentário de uma pessoa, aliás, a pessoa falou isso pra mim, não foi um comentário que ela falou com outra pessoa, ela falou pra mim. E ela falou assim, olha, você vai ter que correr pra trás, hein, porque ele é muito inteligente. Então, na minha cabeça, eu vi assim, isso quer dizer que eu sou burra, né? Isso quer dizer que eu não estou ao nível dele. Então, aquilo ficou dentro de mim. Nós nos casamos e desde aquele momento, eu já comecei a me ver inferior ao Renato, em tudo, porque eu já achava que ele era muito inteligente para mim. Então, depois do casamento, nós tivemos a questão do Renato não me dar muita atenção, né? Não estar muito focado no casamento, e tudo isso contribuía com aquela insegurança que foi plantada lá atrás. Quer dizer, já havia condições propícias para essa sementinha germinar, né? Porque você já vinha de uma insegurança, eu fui seu primeiro namorado, havia uma questão de ciúme, eu tinha vindo de um outro relacionamento, então as condições foram propícias para essa semente, dessas palavras plantadas por alguém na sua cabeça, germinar. Além disso, eu ainda melhorei as condições, não dando atenção para ela e dando atenção mais para o meu trabalho. Então você vê como que tudo acontece. Veja só o poder de uma palavra. O que você tem que entender de todo o processo que nós estamos explicando aqui, da semente, da germinação, da planta, dos frutos, é que, basicamente, num relacionamento, as sementes são palavras. Coisas que você ouve, coisas que você acredita, ideias que outros plantam em sua cabeça. Então você tem que observar bem quais palavras você tem dado crédito, tem dado ouvido na sua vida, ao longo da sua vida, seja você uma pessoa casada, está namorando ou ainda solteiro ou solteira. Aliás, há muitos solteiros hoje que estão solteiros por causa de sementes plantadas em suas cabeças. Como, por exemplo, todos os homens bons já estão casados, não tem mais ninguém disponível. Ou então, a mulher hoje só quer dinheiro, só está interessada no dinheiro. Bom, nós estamos aqui com o professor Domingos, ele é pesquisador científico aqui do Jardim Botânico. Tudo bem, professor? Tudo bem. Desculpa, minha Imagina. aí. Sejam bem-vindos aqui. Mas a gente gostaria agora de entender o segundo processo. Depois da germinação da semente, vem o plantio, não é isso? Como é que exatamente? Né? Corrija o meu, é isso mesmo. Meu glossário, aí, o meu vocabulário. A gente fala que o sucesso da colheita é a semente, né? Se você semeia bem semeado, você vai ter uma colheita bem, né? A muda é bem feita, a colheita está segurada, né? Você sabe, né? Tem gente que casa e acha que é assim, fácil, né? Casou. A plantação é fácil. Agora a gente casou, então põe terra aí, joga uma semente e tem que dar planta, tem que dar flor. Tipo assim, eu trabalho, boto pão na mesa, comida na mesa, o que mais você quer? Né? Quer dizer, ela fala assim, eu cuido de você, eu cozinho, eu lavo, passo, o que mais você quer? Quer dizer, é o jogar terra e água. Acha que é assim, que basta isso. Não é, tem todos os cuidados para realmente dar fruto. Então, quais são esses cuidados na muda? Então, o preparo do vaso, né? Tem pessoas que gostam de usar esse bidim, que é como se fosse, coloca no dreno para não entupir o dreno, né? Coloca aqui,
Aí tem esses dois materiais aqui, ó, que é, né, pedra, acho que é pedra número 5. E tem isso aqui que é argila expandida, né? Ela é bem leve, né? Vocês conhecem isso aqui? Não? Pode ver. É leve, né? E as pedras são para auxiliar em quê? Na drenagem, para que tenha aeração dentro do vaso, né? Porque as raízes elas precisam de espaço para né, entrar aqui dentro. Então, se a gente colocar só terra, né, pode ficar compactado, pode, né, a raiz compacta muito e a raiz não tem espaço para se desenvolver. Então, quando a gente põe a drenagem, né, tem a aeração, a terra fica uma terra fofa e a raiz pode ter espaço para... Aí em cima dessas pedras vem a terra. Vem a terra, né? E a muda, né? É demonstrativo, tá? É claro que um pau-brasil, ele vai ficar aqui um pouco espaço de tempo, porque é uma árvore, né? Então, ela vai chegando no momento que ela precisa de mais espaço. Aí esse vaso já vai... É que nem o casamento, você não pode sufocar, né? Então, a raiz ela vai precisar de espaço e a gente vai aumentando os vasos até chegar numa hora que já tem que levar para o local definitivo, que seria, né, na terra, numa praça, né? Enche um pouquinho mais, assim, até aqui em cima ou... Pode pôr, porque depois ela vai já tem uma planta... A mais? Essa é daninha? Ela é invasora. Quando tiver aqui, que você coloca no vaso, começa a pôr água, que germinam algumas plantas invasoras, aí está na hora de limpar o vaso, né? Fazer uma limpeza. Então, como por exemplo essa verdinha aqui. Isso, você já pode tirar. Então, isso aqui é uma planta invasora. Isso aqui é um trevo ou o quê? Como é que chama? Nessa idade assim, tá parecendo um trevo. Parece um trevo, né? Nessa idade era Parece um trevo, não de 4 folhas, mas de 3. Então, o professor estava nos explicando das plantas invasoras, quer dizer que estão invadindo o espaço da outra e podem prejudicar, até matar a outra planta, não é isso? É verdade, Porque chega no momento que eles começam a competir por luz, né, por nutrientes, por espaço. Então ela começa a sufocar essa planta aqui, que seria a planta, o objetivo maior seria esse pau-brasil, né? Então eu vou remover aqui essa pequena, tá aqui a planta invasora, e então eu estou protegendo a planta principal. Isso tem que acontecer também no casamento, no relacionamento. Você tem que vigiar as situações que podem invadir o relacionamento de vocês. Sejam as ideias erradas, sejam pessoas, terceiros, como por exemplo influência de familiares, parentes, colegas de trabalho. Às vezes uma invasora ou um invasor é o amante ou a amante que invade ali a intimidade do casal e se torna competidor pela atenção de um dos cônjuges. Um outro invasor muito comum hoje em dia é a internet, né? A pornografia, o WhatsApp, o Facebook. Às vezes o casal não consegue mais ter diálogo porque os dois estão ali nas redes sociais, né? Isso é um invasor no casamento deles. Então vocês têm que verificar, assim como o plantio de uma semente, o plantio de uma muda tem que ser acompanhado com a vigilância das plantas invasoras. Você também no casamento tem que vigiar aquilo que está invadindo o relacionamento de vocês e tirando, sugando, competindo pela atenção, competindo pela energia do casal, competindo pelo amor e tudo que pode destruir a relação. Então, cuidadosamente, como um bom jardineiro, você vai lá e remove aquilo e protege o principal, que é o relacionamento de vocês. Agora, concluindo, a pergunta é: o que você quer colher no seu casamento? Eu me lembro que, ao longo dos nossos 24 anos de casado, eu conscientemente plantei sementes na Cristiane. Sementes de autoconfiança, sementes de autoestima, de admirar a si mesma para ajudá-la a combater a planta invasora da insegurança que ela tinha, do ciúme. Eu tive que plantar com as minhas palavras, com as minhas atitudes, sementes na Cristiane que eu queria colher lá na frente, porque eu queria uma mulher segura, eu queria uma mulher que se achava linda, porque ela iria
sempre permanecer linda para mim, eu queria uma mulher que me ajudasse, que fosse confiante nas suas habilidades. Então, eu plantei isso ao longo dos anos. Hoje eu colho. Ou seja, isso. você tem a esposa que você merece. Ou o marido. E eu tenho um marido que eu mereço. Quer dizer, por quê? Por que eu mereço? Por que você merece? Porque você fez por onde? Você plantou. Você não pode querer que as coisas aconteçam automaticamente, né? Só porque vocês se amam, os dois têm que automaticamente fazer tudo certinho. Ser perfeitos um vencer com o outro. todas as dificuldades, todas as fraquezas. Não. Ele viu que eu tinha uma fraqueza, quando ele reconheceu essa fraqueza, e eu também, né, que demorou um tempo, porque a gente não sabia de onde vinha esse pensamento. Mas quando eu reconheci, e ele também reconheceu, ele começou a fazer a parte dele, e eu também comecei a fazer a minha parte. E é um processo. Assim como você viu aí, que nós já passamos pelo laboratório, você viu lá o processo de germinação, aqui a plantação, tudo é um processo. E nem acaba aqui. O processo continua, né, professor? Com certeza. O cuidado tem que ser frequente, né? Constante. Tá sempre atento, olhando, ver se não aparece alguma praga, né? Alguma doença. Sempre. Né? Quer dizer, o processo de mudança de cada indivíduo, né? Não é uma coisa que acontece da noite para o dia. Você assistiu o programa da Escola do Amor um dia, o seu marido estava do seu lado e nós falamos aqui uma coisa que ele precisava ouvir. Aí você já acha que ele já tinha que mudar imediatamente. Ele já tem condições de mudar, e não é. Ele simplesmente teve uma semente plantada. Agora tem que trabalhar nessa germinação, nesse plantio e tudo mais. Então, em resumo, alunos da Escola do Amor, você quer colher ótimos frutos do seu casamento, você tem que começar lá atrás. Veja quais as sementes que você tem plantado, o cuidado que você tem tido com essa semente, cuidado com as plantas invasoras, aquilo que tenta interromper o processo de crescimento dessa semente. Seja sempre atento ao que está acontecendo, nunca descuide, nunca deixe de prestar atenção e nunca pare de cuidar, mesmo depois da árvore já estar lá dando frutos, vocês dois estão bem no casamento e pensam, vamos sempre estar bem. Não, nem sempre necessariamente. Basta descuidar que algum problema pode surgir. Bom, muito obrigado, professor. Imagina, é um prazer. Excelente, ok? E obrigado aqui ao Jardim Botânico por ter nos recebido e é um ótimo lugar para você visitar também. Muito obrigado. Nós queremos agradecer a toda a equipe do Jardim Botânico de São Paulo, ao pesquisador Cláudio José Barbedo e ao diretor do Centro de Pesquisas, Domingos Sávio Rodrigues, que nos acompanharam o tempo todo, né? E fica a dica para um passeio nas férias. Anote aí o endereço e o telefone do Jardim Botânico de São Paulo para você levar a família ou ir com seu parceiro e passar um dia bem interessante. Estamos quase terminando o programa e também o ano. Em 2016, nós continuaremos aqui ensinando o amor inteligente, muito mais focados e animados do que nunca. E o que podemos aprender em 2016? Vamos ver o que alguns alunos estão querendo. Acompanhe. Renato, Cris e você que nos assiste, eu quero desejar um feliz 2016. Que em 2016 você tenha tranquilidade, paz e harmonia. Que assim seja para todos nós. Olá, Cris e Renato, parabéns pelo programa e esperamos continuar vendo vocês aqui no ano que está chegando, né, Luciano? Isso mesmo, Zé, com mais dicas maravilhosas de como manter um relacionamento saudável. Tô de olho, hein? Oi, Cris, oi, Renato, oi todos os telespectadores do The Love School, passando aqui para desejar um feliz 2016 para todos vocês, que o ano que vem seja muito melhor do que foi 2015 e espero aprender mais ainda no The Love School em 2016. Eu que sou fã do programa, tô sempre ali assistindo de sábado, anotando as dicas do Renato, as dicas da Cris, porque amar é muito bom, acho que é uma das melhores coisas da vida, mas nos tempos de hoje é bem difícil ter um casamento blindado e por isso a gente tem que prestar muita atenção. Vocês são um casal exemplo, têm ajudado muitos solteiros, muitos casais e eu espero aprender mais ainda em 2016.
Oi, Cris, oi, Renato. Eu tô aqui para desejar um feliz 2016 para vocês, um ano abençoado a todos. E aproveitando para pedir mais dicas aqui no programa para pessoas divorciadas como eu, que querem recomeçar um relacionamento que seja próspero e abençoado como o de vocês. Oi, Cris. E aí, Renato, tudo bem com vocês? Bom, primeiro eu queria desejar um feliz 2016, cheio de saúde, paz, muito amor. E queria pedir uma dica para vocês. Para a galera dos solteiros, time que eu faço parte, queria pedir uma dica para o que eu devo fazer para ser bem sucedido e arrumar um relacionamento. Valeu, um beijo. Continue acompanhando o programa, porque nós anotamos todos os seus pedidos e vamos comentar aqui no ano que vem. Obrigado a todos que nos ajudaram a ensinar o amor inteligente aqui este ano e a vocês, alunos aí de casa, um ótimo 2016. E o Miguel e a Ana também estarão ajudando a gente neste novo ano, não é isso? Aliás, a primeira aula de 2016 vai ser muito especial porque a Ana e o Miguel é que vão conduzi-la, não é mesmo? Pois é, que responsabilidade, né? Obrigada, alunos, e até 2016. Esperamos todos vocês no ano que vem. Até lá. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.